Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse início de aula é mais um convite, né, para a gente adentrar esse universo do CONAR, que é um órgão realmente bastante relevante e interessante dentro da nossa área aqui da publicidade, tá? A aula de hoje, galera, eu vou dividir ela em algumas partes, tá? E para fazer isso, eu vou trabalhar com uma tela compartilhada, como se eu estivesse na sala de aula. Eu queria pedir para vocês que enquanto estiver rolando a aula, vocês anotem questões, se tiverem dúvidas ou perguntas ou reflexões. Mas obviamente não vamos ter, né, a participação. Então, anotem isso para vocês passarem para mim depois. Então é isso, eu vou organizar então essa aula do CONAR hoje, galera, em 3 pontos. Digamos assim, eu vou contextualizar, vou explicar a origem, depois o funcionamento e, por fim, algumas questões mais de reflexão crítica em torno do CONAR, em torno do seu papel dentro de uma sociedade capitalista, dentro da sociedade brasileira, que é onde a gente opera, onde o CONAR opera. Belezinha? Então vamos nessa, galera. Vou compartilhar a tela e é nóis. Salve, galera. Já tá rolando então a nossa aula, tá? Então, vou passando os slides aqui, vocês vão acompanhando comigo aí pela tela de vocês, beleza? Então, origem, estrutura e o Conselho de Ética, que é basicamente o meio pelo qual o CONAR é conhecido. Professor, mas o que é CONAR mesmo? Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Vejam lá que aqui o Conselho de Ética, que é uma das estruturas do CONAR, ele praticamente dá nome a essa entidade, tá? E aí, ao longo dessa aula, a gente vai ver, então, qual é a função, né? Como funciona, qual é a estrutura, como eu comentei com vocês. Bom, para a gente começar, então, rapidamente eu vou passar pelas origens do CONAR, tá, gente? Então, já vou direto para esse slide aqui. Bom, contexto de surgimento. Quando a gente pensa em CONAR, a gente pensa no final da década de 70, tá, galera? Ano de 1978. Qual o contexto político que estava acontecendo nessa época, galera? O que estava acontecendo no Brasil será em 1978, quando o CONAR, atenção, começou a ser criado, tá? Bom, o que estava rolando então no Brasil quando o CONAR começou a ser criado? Tem uma dica aí na tela. A gente estava vivendo então um período de regime militar, não é isso? Que vai de 64, que foi o golpe, quando acontece um golpe de Estado, certo? Em 31 de março da noite, né, de 31 para o dia 1º de abril de 64, e esse regime, um golpe com sucessivos presidentes que durou até 85. Em 68, instala-se o AI-5, que é o Ato Institucional número 5, também conhecido como, também chamado por muitos historiadores como o ato institucional mais duro do período, tá? Mas enfim, o que interessa pra gente aqui, basicamente, é esse último ponto, a censura prévia aos meios de comunicação. Como assim, Gabriel, censura prévia? O que é isso? Censura prévia é uma censura anterior ao conteúdo que está sendo produzido e vai ser passado adiante. Como assim? Pega lá os jornais, os meios de notícia, o rádio, a TV. Então, basicamente, os jornais tinham pessoas que eram censores, tinham um papel de dizer se um conteúdo poderia ser publicado ou não. Essas pessoas eram instaladas dentro dos jornais, tá? Então a censura, ela atuou diretamente dentro dos jornais, mas alguns veículos não toparam que essas figuras do Estado fossem para dentro desses jornais. Nesse caso, esses jornais que eram produzidos, eles eram enviados para o departamento de censura que ficava situado dentro da Polícia Federal. Esses jornais eram analisados e devolvidos. E na devolução tinha lá, isso pode, isso não pode ser publicado. Beleza? Bom, gente, e falando dentro desse contexto, de que maneira será que isso se relaciona com o surgimento do CONAR? O que vocês acham? Tá? Então, que essa Censura, que esse contexto de regime militar, de opressão, né, de autoritarismo, de cerceamento das liberdades individuais, como que isso se relaciona, então, com o surgimento do CONAR no final da década de 70, tá? Isso se relaciona diretamente, por quê? Porque assim como as notícias estavam sendo censuradas diretamente, os anúncios também estavam sendo censurados, tá? Então, alguns anúncios ali daquela época estavam sofrendo uma sanção direta do Estado.
Então, algumas pessoas se organizaram, tá? Dentro do terceiro congresso de profissionais de propaganda, que aconteceu em 78, e levaram uma proposta de regulamentar, de a própria categoria, a própria classe, cuidar da propaganda, sem a intervenção do Estado, tá? Foi uma articulação ousada para o contexto. Bom, então, para não serem censurados, criaram, então, essa ideia do CONAR, tá? E eu falei para vocês do terceiro Congresso Brasileiro de Propaganda, que acontece em 78. Esse é um dos marcos. A gente tem mais um marco, tá? Que é outra coisa que é essencial para o CONAR, que é um código de conduta para profissionais da área, tá? Então, esse código de conduta, ele é basicamente, lembram lá da aula de ética e moral? Conjunto de valores e regras e tal. Então, esse código, esse conjunto de condutas é basicamente o que vai regir para dizer, para quando alguém for analisar uma propaganda, dizer se ela está eticamente correta ou se ela fere algum princípio, tá? Para um determinado público, certo? Então, esse código de ética ele é criado nesse momento. E depois, em 1980, aí sim, a gente tem o marco formal da criação do CONAR. Como assim marco formal? Porque foi quando ele foi institucionalizado, abriu um CNPJ. Agora eu vou passar lá para a tela de novo, acompanhem comigo. Bom, gente, então estávamos falando da questão do Congresso. Agora, atenção, tem uma coisa bem importante agora, gente, que é quem são as pessoas, quem são as entidades que fazem parte do CONAR, tá? Então, no começo, as entidades fundadoras do CONAR foram essas aqui que estão aqui reunidas, tá? Então, acompanhem comigo aí. A ABAP, Associação Brasileira de Agências de Propaganda. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. A ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. A ANGE, Associação Nacional dos Jornais. A ANEC, Associação Nacional de Editoras de Revistas. E a Central do Outdoor. Todas essas entidades aqui, elas estão, de alguma forma, dentro desse tripé aqui, gente. Ou elas são anunciantes, ou dialogam com os anunciantes, ou são veículos de comunicação, ou são agências, tá? No caso, por exemplo, das agências, a gente tem a ABAP, Associação Brasileira de Agências de Propaganda, tá? Associação Brasileira de Emissoras de Rádio, são os veículos de comunicação. Vejam que os veículos de comunicação são a principal fatia aqui na composição do CONAR. Por quê? Porque elas são as maiores interessadas, porque basicamente o modelo que a gente tem de televisão e de rádio no Brasil é um modelo privado, é um modelo comercial. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as emissoras, elas têm a sua produção ligada diretamente a uma atividade capitalista, tá? Professor, mas dá para ser diferente disso? Dá. A gente tem, por exemplo, as mídias que são públicas, tá? Que a gente pode aprofundar numa outra aula, mas basicamente pensem na BBC de Londres, tá? Mas guardem essa questão aqui do tripé. O que quer dizer essa questão do tripé? Pensem num fluxo de uma publicidade, tá? Imaginem aí, quando a gente tem uma campanha que é veiculada no rádio, na televisão ou na internet, a gente tem esses três elementos aqui necessariamente. Como assim? Porque se você tem uma empresa, uma marca, você vai querer dialogar com o seu público. Como que você faz isso? Com as agências, ou os profissionais de comunicação. Eles vão produzir comunicação, que por sua vez vai ser veiculado nos veículos de comunicação e isso vai chegar até o público, tá? Então, um anúncio, ele sempre segue esse fluxo. A partir de alguém que quer anunciar, passa por uma agência e por fim chega num veículo de comunicação para poder ter publicidade, para chegar ao público, ok? Gente, então essas são as entidades fundadoras do CONAR, ok? Até aqui, se tiverem alguma questão, não se esqueçam, vão anotando aí, gente. Eu vou falar um pouco da estrutura de funcionamento do CONAR. O CONAR não é o Conselho de Ética, gente. O Conselho de Ética, como vocês podem ver aqui nesse slide, ele é um dos elementos do CONAR, tá? Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. A estrutura do CONAR é esta daqui. E vos apresento, tá? Tem uma diretoria, são presidentes, vices, nananã. Tem um conselho superior, composto por membros das entidades fundadoras. Quais são as entidades fundadoras, galera?
São essas aqui que a gente viu aqui, beleza? A Beth, a Aba, a Ange e assim por diante. Então o Conselho Superior, ele basicamente tem um papel administrativo e de gestão e ele é composto então por essas entidades fundadoras. A gente tem, vou pular aqui o Conselho, os sócios honorários, que são basicamente pessoas que fazem parte da sociedade e que estão em instâncias privadas, tá? O CONAR não tem nenhuma ligação com o Estado, ok? E, por fim, as entidades fundadoras e aderentes. No caso aqui de aderentes, são as entidades que vieram depois daquelas que eu mencionei ali anteriormente. Então, são as TVs a cabo, cinemas. Nos anos 90, as TVs a cabo se popularizam no Brasil, né? Então, nesse momento, elas também, como potenciais anunciantes, entram para dentro da estrutura do CONAR. Tá? E o Conselho de Ética, tá, gente? Que é, para nós aqui, o que mais interessa. Por que o que mais interessa? Porque é o coração do CONAR, tá? Quando a gente fala do CONAR, é o trabalho do Conselho de Ética que a gente está levando em consideração. As outras instâncias não são importantes? São importantes para a gente entender como é que o CONAR funciona. Mas, basicamente, é o trabalho do Conselho de Ética do CONAR que a gente vai considerar, ok? Bom, o que tem de mais esse Conselho de Ética do CONAR? Qual é a boa desse conselho? Ele é formado por pessoas de áreas diversas do mercado publicitário e profissionais de vários setores representando os consumidores. Professor, como assim vários setores? Não tem só publicitário? Não. Tem também médico, jornalista, administrador, tem gente de outras áreas, tá, que compõem. O Conselho de Ética ele tem 8 câmaras, então imagina que a gente tem, por exemplo, 8 conselhos, grosso modo como se fosse isso, tá? E essas câmaras, elas são físicas, tá, gente? Então elas existem em 5 cidades. 4 câmaras em São Paulo e outras no Rio, Porto Alegre, Recife e Brasília, tá? Nas campanhas publicitárias do CONAR, tá? Então quando a gente tem uma campanha publicitária do CONAR, é o trabalho do Conselho de Ética que se divulga, beleza? Dúvidas até aqui, tá? Conseguiram compreender? Então, cada câmara é formada por pessoas de áreas diversas do mercado publicitário e por profissionais de vários setores, ok? Essa galera ganha dinheiro com isso? Não tem, gente. É um trabalho voluntário, tá? Claro que se a gente for chamado para trabalhar nesse espaço, é algo que engrandece a nossa carreira, tá? Porque não é qualquer pessoa que vai lá julgar e, enfim, trabalhar nisso. Mas é um trabalho voluntário, tá? Professor, todo mundo que está no CONAR é voluntário? Sim. E como que essa estrutura se banca? Né? Como que paga aí a gasolina, pelo menos, do presidente? Ou como que compra os equipamentos, paga o aluguel? O que vocês acham, gente? Isso vem da onde? Será? Isso vem das entidades fundadoras, galera. Tá? Da ABAP. Então percebam que elas, sendo as financiadoras da estrutura do CONAR, elas, assim como os anunciantes dos jornais, vão ter alguma interferência nesses jornais, tá, galera? É isso que acontece, beleza? Vou passar para o próximo ponto da aula, que é da gente entender, então, o funcionamento dessas câmaras, gente. Como que funciona, tá? Tem essas pessoas aqui que estão dentro dessas câmaras e como funciona quando um anúncio chega lá pra gente. Então, quando uma denúncia chega, como que ela é analisada? Bom, tem um organograma aqui que eu pedi para vocês acompanharem comigo. Eu vou usar o mouse aqui para a gente ir acompanhando. É como se fosse o quadro lá da nossa sala de aula. A partir do momento que a gente recebe uma denúncia, né, como que essa denúncia chega para o CONAR? Hoje, basicamente, chega pela internet. No passado, chegava basicamente por carta. Ok? Então, essa denúncia chega lá, tá? Ela passa por um acolhimento. Esse acolhimento é o quê? É um filtro, gente, porque nem toda denúncia ela tem fundamento. Então, dando ok, isso segue adiante e vai para o sorteio de um relator. Como assim o sorteio de um relator? Gente, quando uma denúncia então é acolhida, ela vai para uma câmara. Lembra lá as 8 câmaras que o CONAR tem? Então, ela vai para uma dessas câmaras. Dentro dessa câmara tem vários conselheiros, que são as pessoas do mercado publicitário e de outras áreas, como a gente viu anteriormente.
dentro desses conselheiros, a gente tem um sorteio de um relator, então, gente. Uma dessas pessoas vai ser o relator dessa denúncia. O que esse relator faz? Esse relator vai observar a denúncia e vai escrever um parecer sobre aquele caso. E então ele vai ser julgado em plenário com os demais conselheiros, ok? Em seguida, tá, o caso é informado para o anunciante. Então, a empresa ou a marca, ela fica sabendo que o seu caso, que o determinado comercial, determinada propaganda foi denunciada no CONAR. Tá? É um processo aqui mais formal. Bom, em seguida, então, desse aviso, acontece um debate entre os conselheiros, isso acontece presencialmente, tá? Depois da leitura do parecer, do debate, a gente tem a sessão de votação, galera, do parecer, tá? Uma coisa importante. Nesse momento aqui do debate, os conselheiros e o próprio relator, eles têm acesso às partes, digamos assim, tá? Imaginem aí um processo no âmbito do judiciário. Então, tem as partes envolvidas, ou seja, quem está fazendo a acusação e tem quem está defendendo. É mais ou menos assim que funciona a estrutura do CONAR. Então, alguém faz uma denúncia, no caso seria, por exemplo, o acusador, né? Então, o denunciante. E o anunciante, mas basicamente a sua agência, ela faz uma defesa. Então, a agência ela vai falar, não, a propaganda está correta. Ela não infringe por causa disso, disso e disso, tá? Então, nesse momento, os conselheiros eles têm acesso também à opinião de cada uma das partes envolvidas. Tá? Eles levam em consideração no debate as defesas. E então, a gente tem a sessão de votação sobre o parecer. Tá? Como assim a sessão de votação entre o parecer, galera? O total de conselheiros dessa Câmara, ele pode acatar a decisão ou a escolha do relator ou não. Tá? Então, tem uma votação e ela é feita por maioria, tá? Então, não, todos os conselheiros acataram a decisão do relator, ou não, a posição do relator foi uma e o entendimento do plenário, dos conselheiros foi outra, certo? Então, é esse o curso que ocorre quando uma denúncia é feita, ela passa por todo esse trâmite, tá? Então, esse é o lance do Conselho de Ética, tá, gente? O Conselho de Ética, ele funciona, ele opera a partir desse diagrama aqui. E no final das contas, quando é tomada uma decisão sobre o caso, as partes são comunicadas. Tá? Que partes? O anunciante e sua agência e, no caso, o denunciante não. Gente, não tem um parecer. Por exemplo, se você fizer uma denúncia lá no CONAR pela internet, você não vai receber uma resposta, mas você pode acompanhar o seu caso, que vai ser julgado provavelmente dentro de um mês, mais ou menos, né? Esse prazo mais ou menos que eles colocam, tá? Bom, gente, estamos de volta aqui então. E quais decisões então do conselho são possíveis, tá? Como assim, professor? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, quando teve a sessão de votação sobre o parecer, né? Então a galera decidiu lá que determinado caso que foi denunciado, ele tem que sofrer uma advertência. Ou quais são as possibilidades que os conselheiros têm sobre um caso que é denunciado, sobre uma campanha que é denunciada. São essas aqui, tá? Bom, assustação. Então, basicamente, os conselheiros podem sugerir que aquele comercial ele é inapropriado, por exemplo, para a criança e ele tem que ser assustado. Ou seja, ele não pode mais ser veiculado, ele tem que ser suspenso, tá? Nesse caso, a gente perde tudo, gente. Professor, mas será que não rola fazer uma alteração e tal? Não, porque isso aqui já é outra situação, tá? A alteração é outro tipo de decisão. Então, a decisão do conselho, ela pode ser essa aqui de suspender um anúncio. Alteração. Então, é assim, não, esse comercial aqui, ele, faltou lá colocar que, no caso de um medicamento, por exemplo. Que esse medicamento é contraindicado em suspeita de dengue. Isso é uma regra, tá? De todos os comerciais de medicamento. Então, assim como de bebidas alcoólicas, tem aquele lá, se beber não dirija, sabe? No final.
Então, todos os comerciais de bebida, eles têm que ter essa informação. Se não tiver, ele é passível de uma denúncia, ele é passível de uma alteração, tá? Não precisa suspender, jogar fora toda a propaganda, não. Só faz o favor de alterar e quando for alterado, manda alterado pra gente esse arquivo e ele volta a ser veiculado nos veículos, tá? Ah, professor, exemplo, a Brahma é uma super anunciante lá da Rede Bandeirantes, tá? E fez uma propaganda lá que estava toda errada e o pessoal sugeriu sustar. Mas como a Rede Bandeirantes é patrocinada pela Brahma, eles vão acatar? Boa questão. Essa questão, gente, sim, os veículos vão acatar. Por quê? Por que os veículos vão suspender as propagandas? Porque eles fazem parte do CONAR. Lembra que a gente viu lá? A ABERT, Associação de Rádios e TVs, tá? Associação Brasileira de Rádios de Emissoras de Rádio e TV. Então elas compõem o CONAR. Então, no geral, os veículos principais, eles acatam a decisão que é feita no conselho e eles são avisados, tá? Quando a gente tem lá o parecer do relator, o comunicado às partes, por exemplo, se uma campanha, uma publicidade foi restrita, foi suspensa, ela sai imediatamente do ar no geral, tá? Bom, ela também pode, gente, ser sustada, ser alterada e tomar uma advertência, tá? O que tem advertência? Advertência é tipo essa mesma coisa quando você toma uma advertência quando você tá lá no colégio. Vocês foram pessoas que tomaram advertências lá no colégio? Tipo, os pais ficavam bravos, né? No geral, não dá muita coisa na primeira, na segunda, mas quando começa isso a ficar mais evidente, isso joga contra você. Então, isso joga contra a marca, isso joga contra determinado produto que está sendo anunciado. Beleza? Então, o relator ou o conselho pode decidir por uma alteração com advertência. Ou seja, geralmente isso acontece quando uma determinada marca ou produto é reincidente, né? Ou falhou numa coisa muito básica, tá? Então, geralmente tem advertência nesses casos. Arquivamento. Arquivamento é quando uma denúncia não é aceita. Então, uma pessoa falou que uma publicidade ela infringe tal as regras da publicidade de remédios ou da publicidade voltada para crianças. Nesse caso, o parecer do relator e do conselho, enfim, daquela sessão, ela diz que não, aquilo ali que está sendo denunciado não procede, como aquele caso que a gente viu na aula passada do Omo. Lembram aquela propaganda do Omo? Tá? Lá do Recall, né? Do meninas brincam com meninos brincam com boneca, etc. Então, a decisão naquele caso foi de arquivamento, ou seja, os conselheiros entenderam que não temos problemas naquela publicidade, ok? Então, o caso é arquivado. Não acontece nada, ele continua circulando normalmente. E a gente tem uma medida liminar, gente. Quando a gente fala em medida liminar, vocês lembram o quê? Dos processos, né? Dos processos aí no âmbito judicial. É parecido. Então, o que acontece quando a gente ganha uma medida? Uma decisão é tomada, mas o processo corre, tá? Então, um exemplo, sei lá, você precisa de um cuidado médico e o seu plano de saúde negou esse cuidado médico, tá? Então, você entra com uma liminar para aquilo que você não pode esperar, né? Tipo assim, se você esperar, você pode correr risco. E da mesma forma, o entendimento do conselho é que se uma propaganda às vezes espera um mês até julgar um determinado caso que foi denunciado, isso pode ser prejudicial, porque muita gente vai ter acesso a essa publicidade, não é isso? Então, nesse caso, a gente tem a medida liminar, que já é tomada uma decisão, ou seja, suspende esse comercial, e se depois ele for arquivado, beleza, ele volta. Agora, a gente passa por uma parte mais analítica, tá? Exemplos de caso aqui para a gente observar o funcionamento do CONAR, ok? Quando a gente fala aqui do CONAR, que ele é uma entidade vinculada à sociedade civil e a, geralmente, empresas e emissoras, etc., do campo privado, tá? Será que a gente tem algum problema com isso?
Aí eu trago essa questão para vocês que está aí na tela. Será que o CONAR defende os interesses da sociedade ou os interesses de mercado? Tá? O que vocês acham, gente, que acontece? Como será que o CONAR atua? Então, vou deixar vocês pensando nela, beleza? E a gente volta no próximo vídeo analisando alguns casos, então, da atuação do CONAR, beleza? Então, peguei alguns casos históricos, algumas decisões históricas do CONAR e a gente vai refletir sobre elas, tá? Lembrando que, quando a gente fala de código de ética, a gente está sempre suscetível à moral. Os valores, a gente tem que olhar para aquela determinada época, para aquele determinado período e para o que pensava minimamente, a grosso modo, a sociedade daquele momento. Então, pensem nisso e a gente volta então com as análises na sequência no próximo vídeo. Beleza? Não deixem de trazer as questões aí que vocês pensaram ao longo do período, tá? Inclusive essa questão que está na tela, a gente vai analisar, vai tentar responder ela de alguma forma no próximo vídeo. Mas já vão aí pensando por vocês, beleza?